Daí, turma do Seminário Caseiro, graça e paz, tudo bem com vocês? Turma, hoje nós chegamos na nossa terceira aulinha abordando a literatura profética. Nas duas aulas anteriores, o Simon nos deu aí uma geralzona sobre a literatura profética. Quem ainda não assistiu, corre lá e assiste, vai nos ajudar bastante para entender essa parte da aula. E vale a pena dar uma conferida porque está muito bacana mesmo o conteúdo. A nossa aula de hoje é uma aulinha bem simplesinha, bem básica, bastante introdutória. Nós vamos aprender alguns princípios de como nós devemos interpretar uma passagem profética. Depois que nós apresentarmos esses princípios, nós vamos aplicá-los no livro do profeta Joel. A aula de hoje não é tornar ninguém perito em literatura profética, mas nós estamos passando em um momento bastante difícil dentro do cenário mundial e principalmente nesse momento nós estamos recebendo inúmeras mensagens, vários WhatsApp, onde o pessoal com toda boa intenção do mundo pega um versículo bíblico, uma passagem profética e aplica para o presente momento. Mas será mesmo que essas passagens proféticas, elas podem ser aplicadas em pleno século XXI? Será que eu posso pegar qualquer profecia do Antigo Testamento e sair aplicando independente da época? O que nós vamos aprender na aulinha de hoje são alguns princípios que vão clarear um pouco o nosso entendimento de como nós devemos encarar uma passagem profética. Então, o nosso primeiro ponto, esse versículo bíblico, e a hermenêutica avançada, ele não caiu de paraquedas na Bíblia, mas ele faz parte de um texto. E se esse versículo faz parte de um texto, as coisas mudam um pouquinho. Afinal de contas, eu preciso pegar esse texto e eu preciso delimitar esse texto. Eu vou deixar um exemplo aqui no vídeo de algumas Bíblias que já vêm com essas delimitações. E eu acho que nós entendermos essas delimitações, elas vão nos ajudar bastante para que nós possamos encarar essa passagem profética. Uma vez então que nós delimitamos o nosso texto, é importante nós sabermos em que contexto histórico e cultural essa passagem está inserida. Então, nessa categoria, quanto mais informações eu conseguir, melhor. Então, vamos lá. Eu preciso saber a época em que essa passagem foi entregue. Eu preciso saber para quem essa mensagem foi entregue, qual era o público original, de que forma esse primeiro público recebeu essa palavra. O que ocasionou essa passagem profética, o que Israel fez ou deixou de fazer para que Deus levantasse um profeta e entregasse essa passagem. Culturalmente, eu preciso saber a cultura em que essa passagem examinada está inserida. E aí nós podemos ir longe, o que estava acontecendo com os povos circunvizinhos de Israel. Entender tudo isso vai nos ajudar bastante na maneira que nós vamos interpretar essa nossa passagem profética. Outro ponto muito importante, o gênero é profecia, mas esse gênero profecia, ele tem os subgêneros. Eu não vou falar aqui todos os subgêneros que existem, mas eu vou pegar ali os que estão inseridos no nosso livro de estudo, que é o livro do profeta Joel. Então, é claro que tem passagens que nós encontramos ali mais de um subgênero. Então, quando nós nos depararmos com essa situação, nós vamos tentar entender ali qual é o subgênero principal dessa passagem. E o nosso próximo ponto, nós precisamos fazer uma exegese dessa perícope.
precisamos fazer ali uma exegese rigorosa dessa perícope, ler esse texto, reler, ler de novo. E eu acho que a melhor forma de nós explicarmos esse ponto é a ilustração que o maior exegeta do século XX nos deixou. Devemos encarar uma perícope da mesma forma que um cachorro encara um osso. Nós sabemos que um cachorro não vai largar aquele osso até que o último filete de carne seja extraído, e é dessa mesma maneira que nós devemos encarar uma perícope, que nós só colocamos ela de lado depois de extrairmos o máximo de informações possível. O nosso próximo ponto, nós devemos entender as verdades teológicas contidas nessa perícope. Então, entender essas verdades vão nos ajudar bastante na nossa compreensão. O nosso próximo ponto que nós precisamos entender, as aplicações contidas nessa passagem, elas são momentâneas, ou seja, elas valem apenas no período em que o profeta está liberando essas passagens. Essa profecia que ele está falando é para um momento vindouro, é para o futuro? Ou, em alguns casos, nós vamos encontrar alguns exemplos em que a passagem profética vale tanto para o momento em que ela foi liberada, ou seja, para aquele momento em que o profeta fala, e também para o momento vindouro. É importante nós entendermos isso. Depois, nós vamos para as aplicações. E aqui é muito importante, nós precisamos ter muita atenção. Pode acontecer de nós cumprirmos esses passos de forma eficiente e pecarmos nesse último, na aplicação. Cumprir esses passos não vão nos garantir uma aplicação assertiva. Então nós precisamos nos atentar bastante aqui para esse ponto, onde nós vamos pegar as aplicações pertinentes do texto profético e aplicar agora à igreja moderna. O que o profeta falou para aquele período e de que maneira agora nós vamos receber essa palavra profética. Esses são os nossos princípios, bem básicos, bem introdutórios, e agora nós vamos, de alguma forma, tentar identificar esses princípios lá no nosso livro base, que é o livro do profeta Joel, para que através dos exemplos que nós vamos mencionar, possa nos ajudar também a clarear um pouco de que forma nós vamos compreender esse texto. Como o nosso livro de estudo ele é bastante pequeno, nós não vamos aplicar aqueles princípios em uma perícope, mas vamos tentar extrair o máximo de informações de todo o livro do profeta Joel. Então, o nosso material de pesquisa não é um texto menor, mas ele é todo o livro de Joel. Então, dentro do nosso contexto histórico e cultural, quais as informações que nós precisamos saber de Joel para que nós possamos, então, compreender as passagens proféticas inseridas dentro desse livro? Uma informação bastante importante é que o livro do profeta Joel, ele faz parte daquele grupo que nós chamamos de profetas menores. Como nós aprendemos nas aulas anteriores do Simon, o termo maior ou menor, ele não significa maior ou menor inspiração, maior ou menor relevância, não é nada disso. Mas o termo maior ou menor, ele significa o tamanho do livro, a extensão do livro, ou seja, os livros dos profetas maiores são livros maiores, são livros mais extensos, ao passo que os profetas menores são livros menores, livros menos extensos, livros curtinhos, como é o caso do profeta Joel, que todo o livro possui apenas 3 capítulos.
quais as informações dentro do contexto histórico e cultural que é importante eu saber e que vão nos ajudar na compreensão das passagens proféticas. Vamos lá. Nós sabemos muito pouco mesmo sobre Joel. Nós sabemos que o seu pai se chamava Petuel. E essa informação nós encontramos logo no primeiro versículo do capítulo 1. Nós sabemos que a atuação de Joel era no reino de Judá. Ele nasceu muito provavelmente em Jerusalém. Que época esse livro foi escrito, nós não sabemos exatamente quando, mas eu quero ficar aqui com a maioria dos teólogos que defendem que Joel ele pertence ao período pós-cativeiro babilônico. Ou seja, estamos falando de um povo que ficou 70 anos cativos na Babilônia. Deus restaurou esse povo e ele então é liberto da Babilônia, ele se reinstala em Jerusalém, eles erguem as muralhas, eles erguem novamente o templo do Senhor, o culto está funcionando novamente e normalmente no templo do Senhor. Então, nesse sentido, parece que as coisas estão funcionando muito bem no reino de Judá. Mas então, por que Deus levanta Joel para proferir palavras a esse povo? O reino de Judá, ele está passando por um problema muito grave. Primeiro, Joel está muito preocupado com o coração do povo. Deus está preocupado com o coração do povo. Embora as coisas funcionem normalmente, o coração do povo está longe de Deus. E o reino de Judá passa por uma crise muito complicada. Eles estão sendo afetados por uma terrível seca. Essa seca causa um problema financeiro muito grande, há uma dependência da agronomia. Isso faz com que falte animais, inclusive para o sacrifício no templo. Nós sabemos que a religião do Antigo Testamento consistia muito em sacrifícios de animais e por conta dessa seca falta até sacrifícios no templo, falta alimento para os moradores de Judá. E eles enfrentam um problema muito grave, é uma manifestação de gafanhotos. Essa praga de gafanhotos é muito problemática. Então nós estamos passando aqui por um momento muito complicado no reino de Judá. Então, dentro do nosso contexto histórico e cultural, essas informações vão nos ajudar bastante na compreensão e basicamente essas informações que nós buscamos, é importante nós buscarmos nas demais interpretações. Então, como nós falamos anteriormente, dentro do gênero profecia, nós encontramos os subgêneros. Os dois subgêneros mais proeminentes na profecia são aqueles que tratam de juízo e salvação. Aqui em Joel nós encontramos ambos. E considerando que na nossa perspectiva a profecia consiste basicamente em proclamação, nós vamos usar duas expressões, anúncios de juízo e oráculos de salvação. Onde nós identificamos então esses subgêneros? Onde nós identificamos os anúncios de juízos? E eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir lá no livro de Joel e nós vamos identificar os anúncios de juízos. Eu não vou fazer a leitura para eu não me estender muito, mas por favor faça a leitura aí na sua casa. Onde nós encontramos então? Aqui do capítulo 1 e se estende até o capítulo 2 e versículo 11, que é quando Joel adverte o povo da sua época de que aquele presente estado desastroso da terra por causa da praga dos gafanhotos nada mais era do que um prenúncio de uma invasão da terra ainda mais grave. Nós encontramos isso nessa parte. Depois, dos versículos 12 ao 14, ele convocou o povo a se arrepender. Em seguida, dos versículos 15 até o 17, depois então de instar o povo a convocar uma cerimônia formal de arrependimento e reconsagração ao Senhor,
E dos versículos 18 até o 27, ele enumera as bênçãos divinas em consequência desse gesto. Identificamos os nossos anúncios de juízos. Esses temas eles vão aparecer em todos os profetas, quando diante da ameaça do juízo divino, convocam o povo de Deus à religião sincera. Então, basicamente, nós vamos encontrar ali 3 pontos básicos. O primeiro, vocês romperam a aliança com Deus, é melhor se arrependerem. 2, se não se arrependerem, virá o juízo. E o terceiro ponto básico é, contudo, depois do juízo, há esperança de uma gloriosa restauração futura. Identificamos o nosso anúncio de juízo. Agora vamos para os oráculos de salvação. Nós encontramos também oráculos de salvação. Como nós falamos anteriormente, esses oráculos eles representam o segundo subgênero mais proeminente. E quando nós o identificamos naquelas profecias que tratam da obra salvífica. Em muitos casos, juízo e salvação ocorrem paralelamente. Boa parte dessas profecias, elas tratam de um futuro distante ou até mesmo escatológico. Nesse caso, nós temos então um oráculo do reino, porque trata do estabelecimento final de Israel. Então, de uma forma bem simples e resumida, eles apresentam uma série de anúncios de juízos. O último anúncio encerra essa série e já serve também de preparação para uma era de bênçãos. Elas diferem de outros anúncios porque elas apresentam alguns aspectos mais dramáticos, cataclísmicos, enfim. Vamos encontrar isso no nosso livro de estudo, o livro do profeta Joel. Abra no capítulo 3, eu não vou ler a perícope, mas nós vamos identificar ali, dos versículos 9 ao versículo 11, nós podemos ver que Joel proclama a necessidade de que a nação se prepare para a guerra. Não é nada menos do que o tempo do grande juízo de Deus sobre as forças rebeldes. Essa parte nós encontramos nos versículos 12 e 13. Depois, com o clamor de guerra e pela convulsão da natureza, Deus libertará o seu povo, dos versículos 14 até o versículo 17. Depois disso, habitará em seu meio e trará paz e prosperidade eterna, do 18 ao 21. Identificamos um oráculo do reino. O nosso próximo ponto são as verdades teológicas contidas nessa passagem. Por exemplo, essas verdades teológicas são verdades teológicas que já foram proferidas no passado? Elas se apoiam em verdades antigas ou é uma verdade nova que o profeta está falando? Por exemplo, nós estamos considerando que o livro de Joel, ele é um livro pós-cativeiro babilônico. Dentro dessa perspectiva, ao analisarmos Joel, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, nós vamos ver que essas verdades desse capítulo se apoiam em uma verdade proferida anteriormente, que nós encontramos lá no livro de Sofonias, no capítulo 1, dos versículos 14 ao versículo 18. Eu não vou fazer a leitura do texto, mas se você puder fazer essa leitura, vai nos ajudar a compreender esse ponto. Então, quais as verdades teológicas Joel pretendia e que perspectiva ele desejava comunicar? Precisamos ter esse ponto em mente. Um cuidado muito importante que nós devemos ter ao analisarmos esse ponto. Nós não podemos transpor a nossa teologia pré-concebida para o texto. Temos que cuidar disso. Eu quero encerrar esse ponto citando Osborne, que sabiamente ele diz o seguinte: não imponha seu sistema teológico ao texto, um sistema que se tornou rígido,
pode levar o intérprete a forçar o texto numa direção que este não deseja tomar e, desse modo, obstruir gravemente a busca da verdade. É um ponto que nós precisamos levar em consideração. O nosso próximo ponto é se o profeta está vaticinando ou não. Ou seja, essa profecia, ela se aplica à época do profeta? Essa profecia, ela se aplica a uma época futura? Ou essa profecia se aplica às duas? E nós não podemos esquecer a diferença entre advertir e prever. Eu quero pegar aqui um exemplo muito claro e bastante conhecido de uma profecia que é proferida por Joel, e nós temos o cumprimento, embora não totalmente esgotado, mas que é mencionado por Pedro, lá no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 16, Pedro inclusive menciona o nome do profeta Joel, essa profecia que é proferida no final do capítulo 2 de Joel. Pedro diz assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, é muito importante eu saber esse raio de ação, de aplicabilidade da profecia, que época ela se aplica. Todos esses pontos que nós mencionamos, de considerar que esse versículo bíblico ele pertence a um texto, que eu preciso delimitar esse texto, que eu preciso saber a qual contexto histórico e cultural esse texto examinado está inserido, de que eu preciso extrair as verdades teológicas, considerando se essas verdades teológicas se apoiam em verdades já proferidas anteriormente ou se são verdades novas que o profeta está trazendo a esse povo. Eu considerar esse raio de ação na aplicação da profecia, se é algo que se aplica à época do profeta, se é algo que se aplica ao momento futuro, ou inclusive ambos os períodos. Tudo isso, irmãos, nos levam ao nosso último ponto, que é a aplicação à igreja moderna. É claro que seguir esses passos não nos dão 100% de garantia de que nós vamos ter uma aplicação adequada. Mas eu não tenho a menor dúvida que desconsiderar esses pontos vão nos levar a uma aplicação inadequada à igreja moderna. Sem dúvida, desconsiderar esses pontos, achar eles irrelevantes, vão nos olhar para o texto com os olhos errados. Então, irmãos, que nós possamos ser edificados com essa aula, que nós possamos interpretar de forma assertiva os textos proféticos, não somente os textos proféticos, mas todos os gêneros literários, afinal de contas, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Peço a oração de todos por nós, pelo Seminário Caseiro, agradecemos a presença de todos, um forte abraço e que Deus abençoe.